Você já ouviu falar de Nikola Tesla? Você definitivamente já ouviu falar sobre as grandes pirâmides do Egito. Mas e se eu te dissesse que Tesla pode ter provavelmente desvendado o antigo mistério que envolve as pirâmides? Espere, o quê? Este é um episódio crossover? Não. É muito provável que os segredos das pirâmides estejam escondidos à vista de todos. Mas primeiro vamos recapitular o que sabemos sobre elas. O que há de tão misterioso nelas? Quero dizer, elas são apenas construções antigas e peculiares, não são? Uma das maiores dúvidas é como elas foram construídas. Algumas pessoas acham que as pirâmides foram criadas por pessoas usando apenas as mãos e os músculos, mas outras acham que pode ter havido algum tipo de fonte de energia maluca que ainda não conhecemos. Por exemplo, e se os alienígenas ajudaram ou algo assim? Brincadeirinha, mas essa ideia de que alguma fonte de energia desconhecida foi usada para construir as pirâmides existe há muito tempo. Até mesmo em textos antigos, como os textos das pirâmides, fala-se sobre como os deuses nos deram algo para construir um grande poder. Portanto, talvez houvesse algo realmente poderoso e misterioso acontecendo naquela época. Quem sabe? No início do século XX, Nikola Tesla ficou obcecado com as grandes pirâmides do Egito. Ele leu vários livros sobre essas estruturas antigas e ficou impressionado com a quantidade de energia que elas pareciam ter. Naquela época, poucas pessoas sabiam muito sobre eletricidade, e Tesla começou a se perguntar se havia algum tipo de tecnologia avançada escondida nas pirâmides. Ele tinha a ideia de que o poder das pirâmides estava relacionado ao eletromagnetismo e dedicou muito tempo e esforço para tentar desvendar tal mistério. Tesla tinha algumas teorias bastante incomuns sobre as grandes pirâmides. Ele achava que elas podiam de fato armazenar e mover eletricidade, que poderia ser usada para alimentar as áreas ao redor delas. Ele também tinha uma teoria de que as pirâmides foram construídas usando algum tipo de energia cristalina. Ele acreditava que as câmeras dentro das pirâmides poderiam ter cristais superpoderosos capazes de controlar os campos eletromagnéticos. Mas isso não é tudo. Tesla também tinha a ideia de que os materiais usados para fazer as pirâmides tinham propriedades que lhes permitiam capturar a energia do Sol e da Lua. E não apenas um pouco de energia. Ele achava que a pirâmide poderia de fato criar um campo de energia maciço capaz de iluminar cidades inteiras. Ele achava que as pirâmides poderiam ser usadas como usinas de energia gigantes para gerar eletricidade e operar máquinas. Tesla até acreditava que as pirâmides estavam de alguma forma ligadas à energia cósmica, que poderia ser usada para a iluminação espiritual e cura. Muito New Age da parte dele. De qualquer forma, Tesla não estava tirando essas ideias do nada. Ele estava estudando seriamente tudo o que podia sobre as pirâmides, desde artefatos e textos antigos até hieróglifos e desenhos. E ele teve a ideia de que as pirâmides foram projetadas para serem amplificadores de energia e que algum tipo de fonte de energia desconhecida foi usada durante sua construção. Mas, na verdade, suas ideias tiveram um grande impacto na maneira como pensamos sobre as pirâmides atualmente. Pesquisadores e estudiosos têm se aprofundado em suas teorias há anos e as têm usado para desvendar alguns dos maiores mistérios que cercam essas estruturas antigas. Por exemplo, recentemente os cientistas usaram a física teórica para investigar como a Grande Pirâmide do Egito reagiria a determinadas ondas de rádio. Eles descobriram que, se as ondas de rádio tivessem um determinado comprimento, a pirâmide poderia concentrar a energia dentro de suas câmeras e focalizá-la sob sua base. Os cientistas fizeram muitos cálculos para descobrir isso. Primeiro pensaram em quais comprimentos de onda de rádio funcionariam melhor. Em seguida, fizeram um modelo de como a pirâmide reagiria às ondas. Eles calcularam quanto da energia das ondas seria absorvida ou espalhada. Por fim, verificaram como a energia se movimentaria dentro da pirâmide quando as ondas a atingissem. Para ajudar a explicar tudo isso, os cientistas usaram algo chamado análise multipolar. Isso é quando você pega um objeto complicado e o divide em partes mais simples. Aí é possível ver como cada parte interage com a energia que está chegando. É como desmontar um quebra-cabeça para ver como cada peça se encaixa. Os pesquisadores estão interessados em saber como tudo isso poderá ser usado no futuro. Eles querem criar partículas realmente minúsculas que possam fazer a mesma coisa que a pirâmide, mas com a luz. Ao alterar o tamanho, a forma e o material dessas partículas, eles podem controlar como a luz se move ao redor delas. Isso pode ser muito útil para coisas como a criação de sensores minúsculos ou células solares super eficientes.
Os cientistas tiveram que fazer algumas suposições quando estavam fazendo sua pesquisa. Eles presumiram que não havia nenhum espaço oculto dentro da pirâmide e que o material usado para construí-la era o mesmo. Mas mesmo com essas suposições, eles ainda fizeram descobertas impressionantes. Mas o estudo da pirâmide não é a única prova de que Tesla estava à frente de seu tempo. Há outros projetos de Tesla que pareciam irrealistas na época, mas que os cientistas e entusiastas reavaliam e tentam implementar hoje. Vamos falar sobre seu projeto mais ambicioso, a Torre de Transmissão de Wardenclyffe. Em 1900, Tesla já era um dos grandes nomes da engenharia elétrica nos Estados Unidos. As pessoas ficavam impressionadas com suas incríveis invenções e com o fato de ele ter conseguido superar Thomas Edison na Batalha das Correntes. No entanto, Tesla não se contentou em descansar sobre os louros. Ele decidiu embarcar em seu projeto mais ambicioso até então, a Torre de Transmissão em Wardenclyffe. Ela foi construída entre 1901 e 1905 e foi baseada em uma de suas ideias revolucionárias. Ele tinha a visão de tornar o impossível possível, criando um sistema global de comunicação sem fio. Ele usaria a própria Terra como um condutor, transmitindo música, notícias, relatórios do mercado de ações, comunicações militares seguras e até mesmo imagens de fax. Isso soa familiar? Sim, parece com a internet que usamos hoje, só que sem o uso de fios. Mas Tesla tinha um sonho muito maior em mente: transmitir energia sem fio. Ele já havia provado que sinais de alta frequência podiam ser enviados sem fio usando seus transformadores de bobina, o que despertou sua obsessão pela transmissão de energia sem fio. Sua visão era não apenas transformar a maneira como nos comunicamos, mas também encontrar um modo de transferir correntes de energia globalmente, aproveitando a energia natural da Terra. Tesla acreditava que havia uma abundância de energia grátis ao nosso redor que poderia ser usada para o benefício da humanidade. Em 1899, ele realizou alguns experimentos ultra-secretos e se convenceu de que era possível transmitir energia elétrica pela atmosfera superior da Terra. Foi assim que a Torre Wardenclyffe foi criada. Ela deveria ser a estação protótipo de uma rede de torres em todo o globo que forneceria energia sem fio para o mundo inteiro. Infelizmente, Tesla não tinha os recursos nem a paciência de seus investidores para levar esse projeto ao fim. Ele enfrentou todos os tipos de problemas financeiros e bloqueios, e em 1917, a torre inacabada foi finalmente demolida para ser transformada em sucata e pagar suas dívidas, que não paravam de crescer. Agora, ela continua sendo um triste lembrete de que até mesmo as maiores mentes podem às vezes ficar aquém de seus sonhos. O laboratório original de tijolos vermelhos, no entanto, ainda está lá e é o único laboratório de Tesla que existe até hoje. Fato curioso, em 2017 uma equipe de filmagem fez uma descoberta maluca. Eles usaram um radar de penetração no solo para explorar a área ao redor de Wardenclyffe e encontraram uma série de túneis que se estendiam por centenas de metros sob o local. Ninguém sabe exatamente para que esses túneis eram usados, mas há anos as pessoas especulam que eles faziam parte do grande plano de Tesla. Wardenclyffe, é claro, é um marco importante para os entusiastas de Tesla de todo o mundo. Quem sabe, talvez um dia alguém finalmente desvende o mistério dos túneis. Mas mesmo que isso não aconteça, o legado de Tesla e de suas ideias incríveis continua vivo. A noite estava escura e assustadora. Algumas centenas de pessoas estavam sentadas nos botes salva-vidas, sem saber o que aconteceria depois ou como seriam suas vidas a partir daquele momento. Tudo o que sabiam era que o gigante transatlântico em que estavam navegando desaparecera apenas algumas horas antes, bem diante de seus olhos. Eles estavam sozinhos, esperando por ajuda. Tem alguém vindo mesmo? Eles não tinham ideia se o restante dos navios que viajava relativamente perto ouviu o pedido de ajuda deles. Não havia mais nada a fazer, a não ser esperar. O Titanic, um iceberg e a noite de 14 de abril de 1912. Esta é uma das histórias mais famosas dos tempos modernos que todos falam até agora, mais de 100 anos depois. Os 16 botes salva-vidas a bordo só podiam acomodar pouco mais de 50% do número total de passageiros que estavam a bordo. E muitos deles ainda estavam com metade da capacidade. Em um deles, havia uma menininha de 2 meses, Milvina Jim, a passageira mais jovem a bordo do gigante navio. Seus pais decidiram deixar a Inglaterra, pois queriam construir uma vida melhor nos Estados Unidos. Seu pai tinha familiares no estado do Kansas,
e esperava que pudessem começar seu próprio negócio lá. A família Dean não escolheu estar a bordo deste lendário transatlântico gigantesco, mas por causa de uma greve dos carvoeiros, eles foram transferidos para lá. E então, embarcaram em Southampton como passageiros da terceira classe. O pai da Milvina sentiu quando o navio atingiu o iceberg naquela noite fria e aparentemente tranquila. Ele imediatamente subiu para investigar. Quando viu que as pessoas estavam em pânico e que os membros da tripulação estavam alertando sobre o perigo real da situação, ele correu para a cabine para encontrar sua esposa. Disse a ela para vestir as crianças e subir rapidamente para o deck. Os membros da tripulação deram ordem para preparar os botes salva-vidas e começar a transferir as mulheres e crianças primeiro. Era a chance para pelo menos alguns membros da família ficarem em segurança. Milvina, sua mãe e seu irmão entraram no bote salva-vidas 10. Eles estavam entre os primeiros a sair do transatlântico dentre os 706 tripulantes e passageiros que conseguiram escapar do naufrágio. Mais tarde, o transatlântico chamado Carpathia ouviu o pedido de socorro, veio buscar os passageiros e os levou para Nova York. O pai dela, infelizmente, ficou para trás e não conseguiu se salvar. Milvina cresceu em Ashurst, na Inglaterra, não muito longe de onde o navio partiu. Ela passou a vida trabalhando como secretária e assistente em pequenas empresas em Southampton e nunca se casou. Milvina costumava dizer que nunca falava sobre o assunto Titanic, pois não se lembrava de nada mesmo, e que não queria que as pessoas pensassem que ela estava querendo chamar a atenção. Mas em 1985, uma equipe franco-americana se reuniu e localizou os destroços do Titanic. Eles estavam a cerca de 600 quilômetros a leste de Mistaken Point, Terra Nova, a mais de 3 quilômetros de profundidade. Foi quando se confirmou que o navio se dividiu em dois. Durante décadas, as pessoas acreditaram que o navio tivesse afundado inteiro. Pensavam que o único dano significativo fosse o dano que o casco sofreu com o impacto contra o iceberg. Na realidade, ele se partiu ao meio entre o terceiro e o quarto funil. Isso aconteceu pouco antes de o navio desaparecer sob a superfície da água, e o evento todo, desde o momento em que bateram no iceberg, durou cerca de 2 horas e 40 minutos. As pessoas nunca deram muita atenção ao Titanic, até que esta equipe de pesquisadores encontrou os destroços. No último ano de sua vida, Milvina vendeu alguns bens de sua família em leilões para pagar sua estadia em um lar de idosos. Os itens que ela vendeu também incluíam uma mala cheia de roupas que sua família recebeu quando chegaram aos Estados Unidos e cartas de indenização que sua mãe recebeu do Titanic Relief Fund, um tipo de fundo de socorro do Titanic. As cartas de indenização descreviam a ajuda financeira dada aos passageiros que sobreviveram à perda de seus entes queridos. Ela viveu até os 97 anos, quando teve uma pneumonia. Ela era a mais jovem das 705 pessoas que sobreviveram à tragédia. O Titanic era o maior navio do mundo. Por ser tão grande, alguns pensavam que a embarcação deveria ter 4 chaminés de exaustão. Mas Thomas Andrews, o homem que projetou o navio, acreditava que apenas 3 eram necessárias. Então o Titanic basicamente tinha uma chaminé puramente decorativa. 2.200 pessoas estavam a bordo quando o navio afundou. Havia 908 tripulantes e o número máximo de passageiros a bordo, que era de 3.500. Como você provavelmente viu no filme, havia diferentes classes de passageiros. A riqueza geral estimada dos que estavam na primeira classe era de cerca de 500 milhões de dólares. E os pesquisadores estimaram que 6 milhões de dólares em coisas foram para o fundo do oceano junto com o navio. Na primeira classe, esse transatlântico era um lugar de luxo. Tinha 4 restaurantes, 2 bibliotecas, 2 barbearias, salas de leitura e uma câmara fotográfica escura a bordo. Havia também uma piscina aquecida, mas apenas os passageiros de primeira classe podiam usá-la, ao preço de 1 shilling por vez. O navio também tinha banhos turcos e banhos elétricos, e os passageiros podiam usar cada um por 4 shillings por vez. O custo para construir este enorme gigante foi de 7,5 milhões de dólares, mas isso foi em 1912. Nos dias de hoje, seriam cerca de 200 milhões de dólares. As passagens de primeira classe custavam 2.560 dólares na época, o que equivale hoje a 61 mil dólares. O que tinha nessas cabines caras? Uma sala de estar, 2 quartos, 2 roupeiros e um banheiro. Você pagaria tanto por esses luxos? As equipes de pesquisadores ainda não exploraram muitas áreas do Titanic. Ainda é muito difícil acessá-las com veículos subaquáticos. Havia um treinamento de salva-vidas programado para o mesmo dia em que o Titanic afundou, mas ele foi cancelado por algum motivo. A tripulação havia feito apenas um treinamento de salva-vidas, e isso foi quando o navio ainda estava ancorado.
Mas, mesmo que os membros da tripulação tivessem sido devidamente treinados e cada bote salva-vidas estivesse cheio, a capacidade ainda não era suficiente para salvar todos os passageiros. O Titanic era o maior objeto móvel do mundo naquela época. No dia 31 de maio de 1911, seu imenso casco desceu a rampa e chegou ao rio Lagan, em Belfast. Mais de 100 mil pessoas estavam lá para ver o lançamento, que durou pouco mais de 1 minuto e aconteceu sem problemas. As pessoas que estavam no comando do navio imediatamente rebocaram o casco para uma doca gigantesca. Milhares de trabalhadores passaram a maior parte do ano seguinte trabalhando duro, construindo os decks e todos aqueles interiores luxuosos que deram ao Titanic seu visual elegante. Eles também estavam instalando as 29 caldeiras gigantes que alimentariam os 2 principais motores a vapor do navio. Tudo isso para obter o título de inafundável. O navio tinha mais do que apenas um defeito fatal. Você pode ter ouvido falar de uma de suas falhas de projeto. As divisórias herméticas não foram completamente seladas no topo. Isso permitiu que a água fluísse de um compartimento para outro, o que acabou afundando o transatlântico. E o Titanic tinha mais defeitos. Alto teor de enxofre, temperaturas frias e altas velocidades afetaram bastante o aço do casco do navio e o ferro de seus rebites. O aço aqui despedaçou, enquanto os rebites saíam com relativa facilidade. Esta foi a razão pela qual o Titanic afundou 24 vezes mais rapidamente do que esperávamos. Existem muitas teorias sobre o que realmente levou ao naufrágio do gigante, e dizem que uma lua cheia de alguns meses antes pode ser uma das razões. Ela pode ter criado marés muito fortes que enviaram uma porção de icebergs para o sul. Isso tudo coincidindo com a viagem inaugural do Titanic. Pesquisas dizem que uma ilusão de ótica impediu o navio de obter ajuda. O famoso historiador britânico Tim Maltin deduziu que a atmosfera na noite do naufrágio criou condições específicas que tornaram muito difícil para os membros da tripulação localizarem os icebergs. Eles causaram parcialmente algo chamado superrefração. Essa extraordinária curvatura da luz causa miragem, e vários navios na área registraram isso. Isso não apenas impediu que a tripulação visse o iceberg problemático a tempo, mas também impediu que um dos navios, que poderia ter oferecido ajuda, identificasse o chamado e se comunicasse com a tripulação do Titanic. Além disso, alguns dizem que o navio estava viajando muito rápido. Desde o início, culparam o capitão por conduzir um navio tão grande a em torno de 22 nós. Uma velocidade alta demais pelas águas frias e imprevisíveis do Atlântico Norte, que estava cheia de icebergs escondidos. Jeff Bezos e Elon Musk são as pessoas mais ricas do mundo no momento. Mas se você juntar todo o dinheiro deles, essa quantia não chegará nem perto da riqueza da pessoa mais rica da história. Conheça Mansa Musa, o homem mais rico que já existiu. Ele ocupou o primeiro lugar entre os mais ricos por mais de 700 anos, e é improvável que alguém consiga atingir seu nível de riqueza em um futuro próximo. Jeff Bezos tem cerca de 203 bilhões de dólares. Elon Musk possui mais de 300 bilhões de dólares. Mansa Musa, corrigido para o dinheiro de hoje, tinha uma riqueza incalculável. As estimativas mais conservadoras sugerem que ele tinha mais de 400 a 500 bilhões de dólares. No entanto, essa é apenas uma hipótese. A maioria dos historiadores acredita que ele era inimaginavelmente rico e poderoso, e essa riqueza destruiu a economia do país dele. Mas vamos começar do início. Mansa Musa nasceu em 1280 na África Ocidental, no país de Mali, a atual República do Mali. Toda a sua família consistia de governantes, por isso ele passou a infância e a juventude no luxo. Quase todo esse tempo, seu irmão mais velho governou o país. E então, quando Mansa Musa completou 32 anos, seu irmão abdicou. Ele queria explorar o mundo e era obcecado pelo Oceano Atlântico e as terras que ficavam além dele. Então, montou uma enorme expedição com 2.000 navios e dezenas de milhares de pessoas. Eles navegaram como uma cidade inteira na água e nunca mais voltaram. Alguns historiadores acreditam que o irmão de Mansa Musa conseguiu chegar à América do Sul, mas não há evidências reais disso. Assim, o jovem Mansa Musa tornou-se o governante do Mali e o dono de toda a riqueza da família em 1312. Ele foi um bom governante e um estrategista inteligente. Nos primeiros anos do seu reinado, conseguiu juntar cerca de 24 cidades. Ele uniu pequenos estados díspares em um império e expandiu muito o reino do Mali, que se estendia por cerca de 3.200 quilômetros do Oceano Atlântico. Ele possuía quase toda a parte ocidental do continente. Daquele momento em diante, a riqueza de Mansa Musa começou a crescer excepcionalmente.
No mundo medieval, o ouro era considerado a fonte de riqueza mais valiosa de todo o planeta. Muitos historiadores acreditam que Mansa Musa possuía quase metade de todas as reservas de ouro disponíveis no mundo naquela época. Se organizavam em Mali milhares de centros de comércio de ouro e outros bem valiosos como o sal. E parte de todo esse lucro comercial em grande escala ia direto para o bolso de Mansa Musa. Ele tinha tudo: dinheiro, poder e servos. Mas havia algo de que ele precisava desesperadamente. Seu desejo era semelhante ao de seu irmão. Mansa Musa também queria viajar, não para descobrir o mundo, mas para glorificar seu império. Ele queria fama. Poucas pessoas ouviam falar de seu poderoso reino no exterior, mas ele sabia que seu país era quase o mais rico do mundo. Para conseguir o que queria, Mansa Musa fez uma peregrinação a Meca através do deserto do Saara e do Egito. Essa viagem foi uma das maiores que alguém já havia feito. Mansa Musa iniciou sua jornada com uma caravana composta por cerca de 60 mil pessoas. Ele estava acompanhado por toda a corte real, todos os funcionários, milhares de soldados, artistas, camelôs, mercadores e dezenas de milhares de servos. Eles levaram um enorme rebanho de cabras e ovelhas para a alimentação. Era uma cidade enorme vagando pelo deserto. Imagine a quantidade de água e comida necessária para alimentar essa multidão. Assim que o rei anunciava uma parada, longos acampamentos com tendas eram montados. Levavam um dia inteiro para andar por aquele território. Milhares de pessoas trabalhavam na cozinha. Artistas tocavam no palco. Mercadores ofereciam seus produtos às pessoas dentro do acampamento ou aos viajantes que passavam. Os criados cuidavam dos animais e ajudavam nas questões domésticas. Tudo isso ia acontecendo sob o sol escaldante na areia quente. E então, eles tinham que guardar toda a cidade de tendas de volta para pegar a estrada novamente. Provavelmente, nem todos conseguiram sobreviver a essa jornada. Mas a boa notícia é que Mansa Musa tratava muito bem o seu povo. Quase todas essas pessoas vestiam a melhor seda persa e tecidos com fios de ouro. Centenas de camelos puxavam cargas com centenas de milhares de quilos de ouro puro. Havia tanto ouro que dava para vê-lo de longe brilhando ao sol. Ninguém passava fome ou sede. Havia suprimentos suficientes para uma viagem confortável. Os viajantes que passavam ficavam maravilhados com a escala e a beleza da enorme expedição real. Boatos sobre a aproximação do rei de Mali chegaram ao Cairo antes do próprio rei. Finalmente, a caravana de Mansa Musa chegou ao Cairo. Os habitantes locais ficaram chocados com todo aquele luxo e riqueza. Mas o mais legal é que o governante generosamente compartilhava com as pessoas. O ouro que ele deu enriqueceu muitas pessoas pobres. Ele ficou no Cairo por 3 meses. Havia ouro por toda parte, e é por isso que ele perdeu seu valor. Não fazia sentido vender mercadorias por ouro quando todos já o tinham. Foi assim que Mansa Musa baixou o preço do ouro e destruiu a economia do país durante sua estada no Cairo. De acordo com estimativas de econômicos e historiadores modernos, a crise que ele causou levou a perdas de cerca de $1,5 bilhão no Oriente Médio. Quando percebeu o que havia feito, tentou ajudar a economia. Uma teoria diz que ele não conseguiu fazer isso pois gastou todo o dinheiro. De acordo com outra história, ele queria retirar parte do ouro de circulação. Para fazer isso, tentou pegar ouro emprestado a altas taxas de juros de credores egípcios. Ele falhou em restaurar a economia, mas atingiu seu objetivo desejado. Notícias e rumores sobre sua riqueza e generosidade se espalharam por todo o mundo. Uma imagem de um rei africano sentado em um trono de ouro com uma peça de ouro na mão apareceu no mapa do Atlas Catalão de 1375. Com este desenho, eles designaram Timbuktu a principal cidade do Mali, e o rei sentado ali era Mansa Musa. Aqui estão algumas histórias reais misturadas com lendas sobre a cidade e seu governante. Alguns diziam que era impossível contar a quantidade de riqueza que Mansa Musa possuía. Outros acreditavam que ele tinha ouro suficiente para enriquecer todas as pessoas do planeta. Pessoas de todo o mundo começaram a viajar para Mali para ver este lugar com seus próprios olhos. Timbuktu se tornou um Eldorado africano graças ao mistério e às lendas. Muitos pensavam que era uma cidade dourada no fim do mundo. Caçadores de tesouros e exploradores europeus faziam longas e perigosas jornadas para visitar o reino. Mas tudo isso aconteceu muitos anos após o reinado de Mansa Musa. Ele não apenas glorificou seu país e seu nome em todo o mundo, mas também voltou para sua terra natal com novos cientistas, poetas e arquitetos.
Ele pagou centenas de quilos de ouro para convencê-los a se mudarem para Timbuktu. A quantia que ele deu a cada um deles seria em torno de 8 milhões de dólares na moeda de hoje. Ele começou a investir em educação, artes, literatura, arquitetura e bibliotecas. Construiu escolas e faculdades. Durante o reinado de Mansa Musa, Timbuktu tornou-se um centro educacional. Pessoas de todo o mundo vinham aqui para obter conhecimento de alta qualidade. Em 1337, Mansa Musa faleceu aos 56 anos. Seus filhos herdaram toda a sua riqueza, mas não conseguiram manter o legado do pai. Muitas disputas, tentativas de conseguir mais dinheiro, revoltas e intrigas. Tudo levou ao colapso do poderoso reino. Pequenos estados divididos. Por centenas de anos, Mali foi perdendo seu poder. Então, os europeus chegaram neste território e finalmente destruíram o império. É por isso que tão pouco se sabe sobre a dinastia real de Mansa Musa hoje. A história da Idade Média é vista principalmente do Ocidente. E no Ocidente, poucas pessoas ouviram falar de Mali durante o reinado de Mansa Musa. Se os europeus tivessem visitado o reino mais no seu auge, com todo o seu poderio militar e econômico, Mansa Musa teria se tornado muito mais famoso e a glória do reino teria se estendido por muitos séculos. Mas os europeus estavam cerca de 200 anos atrasados. Eles encontraram o país durante uma grave crise e revolta. Ainda é impossível calcular o quão rico ele era. Talvez ninguém mais seja capaz de atingir esse nível. Se a dinastia Mansa Musa continuasse até hoje e mantivesse o império, provavelmente viveríamos em um mundo completamente diferente. A África poderia ser o continente mais rico e desenvolvido do mundo, e Mali seria o seu centro. O reino alcançaria tudo isso pacificamente. Mansa Musa era generoso e preferia conquistar países com magnificência, não com força. Uma vez a cada 2 meses você tem crises de soluços, que duram de 10 a 20 minutos, e acha que isso é horrível? Oh, minha doce criança, imagine ficar assim por 68 anos seguidos. O que acha? Um homem chamado Charles Osborne tinha um jeito muito engraçado de falar, que desenvolveu para esconder o som de seus soluços intermináveis. O cara estava soluçando sem parar desde 13 de junho de 1922, por mais de 68 anos. A história é a seguinte: Osborne nasceu em 1893 e começou a soluçar depois de um pequeno acidente em uma fazenda em Nebraska. Ele caiu, mas não sentiu nada estranho até começar a soluçar loucamente. Os médicos acham que o acidente pode ter danificado uma pequena parte de seu cérebro que ajuda a interromper o refluxo do soluço. Existem algumas teorias diferentes sobre o que pode ter causado o problema. Algumas pessoas acham que ele pode ter machucado as costelas durante a queda, e isso mexeu com o músculo do diafragma. Outras acreditam que bateu a cabeça e teve um derrame. De qualquer forma, o cara ficou preso aos soluços pelo resto da vida. Você consegue imaginar ter de 20 a 40 espasmos involuntários do diafragma por minuto durante tanto tempo? Quando Osborne finalmente parou de soluçar, provavelmente já havia feito isso cerca de 430 milhões de vezes no total, durante toda a sua vida de 97 anos. Era uma situação tão ruim que ele consultou vários médicos, às vezes viajando para bem longe, mas ninguém conseguiu resolver o problema. Um deles até tentou auxiliá-lo colocando em uma mistura de monóxido de carbono e oxigênio, o que ajudou um pouco. Mas isso acabou sendo uma má ideia, pois respirar o gás venenoso não era uma solução segura. No fim, Osborne teve de aprender uma técnica especial de respiração para minimizar o som de ick que vinha com cada espasmo. Ele respirava entre esses movimentos e flexionava o peito algumas vezes por minuto para suprimir o ruído. Ainda era óbvio que estava soluçando, já que se agitava e se sacudia, mas pelo menos não era tão alto. Osborne estava nessa situação havia 56 anos, quando ficou famoso ao dar uma entrevista em 1978. Ele disse que faria qualquer coisa para se livrar dos soluços e que nem mesmo sabia como seria não tê-los. E ficava constantemente dolorido por causa de todos os solavancos e espasmos. Depois de se manifestar, recebeu muita atenção da mídia. Até chegou a ser listado no Guinness World Records e apareceu em programas de TV como The Tonight Show starring Johnny Carson e o That's Incredible. Pessoas de todo o país lhe enviaram cartas com sugestões de como curar aquilo, mas nenhuma delas funcionou por mais de um tempo. No entanto, essa aprovação não impediu que Charles Osborne levasse uma vida relativamente normal.
As pessoas o conheciam como um cara alegre e sortudo que adorava fazer piadas e não falava muito sobre sua doença. Ele se casou 2 vezes e teve 8 filhos. Para sobreviver, vendia máquinas agrícolas e leiloava animais. Em 1990, por motivos que ainda são um mistério, os soluços de Osborn pararam repentinamente após mais de 6 décadas. Infelizmente, ele faleceu apenas 1 ano depois. No entanto, aposto que seus últimos meses foram muito felizes sem aquele tormento. Apesar de todos os avanços médicos feitos desde aquela época, ainda não há uma maneira infalível de curar soluços prolongados. Eles são um fenômeno estranho que existem desde o início da existência dos mamíferos. Ainda não entendemos completamente por que acontecem ou para que servem. Aos poucos, os pesquisadores estão descobrindo as respostas sobre o motivo por que ocorrem e como podemos pará-los. Sabemos que são uma ação reflexa, semelhante à forma como a perna treme quando o médico bate em nosso joelho com um martelo. Esse reflexo é encontrado em muitos mamíferos, desde animais domésticos, como cães e gatos e coelhos, até maiores como cavalos. Quando soluçamos, um sinal nervoso viaja do diafragma, que é o músculo localizado na parte inferior dos pulmões, para o cérebro e vice-versa. Esse processo é repetido várias vezes, fazendo com que o diafragma se contraia e os pulmões se expandam. No entanto, no meio da inspiração, um reflexo faz com que a epiglote, que é uma aba de tecido localizada na parte superior da garganta, se feche repentinamente, criando o som característico de ick. É assim que soa o fechamento repentino das cordas vocais. Esse ciclo continua até que o reflexo seja interrompido por algo como prender a respiração ou beber água. O soluço é causado pelo nervo frênico, um cordão longo e de formato estranho que vai do tórax até o diafragma. Ele apareceu pela primeira vez nos ancestrais dos mamíferos, que eram parecidos com os peixes, mas o deles era mais curto e se conectava diretamente às brânquias próximas ao cérebro, em vez de irem até o diafragma. O reflexo dos soluços pode ter sido útil para os anfíbios que viviam em terra, pois eles precisavam alternar entre a respiração debaixo d'água com brânquias e a aérea com os pulmões. A aba da epiglote se fechava e assim enviava água para a boca e as brânquias, impedindo que ela fosse para os pulmões. Entretanto, como os seres humanos não vivem embaixo d'água e não possuem brânquias, por que os soluços ainda existem? Por exemplo, os bebês tendem a soluçar com mais frequência do que os adultos, especialmente quando mamam. Ao beber, eles também engolem ar, e os soluços podem ser a maneira do corpo de limpá-lo do estômago. Esse reflexo pode funcionar como um arroto auto-iniciado. É interessante notar que não são apenas os bebês que soluçam muito, até mesmo fetos com 10 semanas foram observados fazendo isso. Esse processo pode servir para treinar o cérebro a mapear o interior do corpo. Em outras palavras, eles precisam aprender onde o diafragma está localizado e como controlar a respiração, e os soluços podem ajudá-los a praticar a respiração para que estejam prontos quando nascerem. Aproximadamente 4.000 pessoas procuram atendimento médico para essa condição a cada ano nos Estados Unidos. Como se livrar dos soluços é uma das perguntas sobre saúde mais pesquisadas no Google. A maioria se resolve por si só em 2 dias. Mas crises mais prolongadas talvez indiquem um problema subjacente, como um tumor cerebral. Às vezes, os pacientes apresentam soluços contínuos que não desaparecem mesmo após acompanhamento médico. Nesse caso, apenas o tratamento da condição subjacente ajuda. Os médicos vêm tentando diferentes medicamentos que visam a relaxar os músculos e os nervos que podem causar espasmos no diafragma, mas não há evidências claras o suficiente para recomendar um tratamento específico. Um grupo de pesquisa japonês descobriu um novo método, que envolve a respiração com alta concentração de CO2. Isso leva o cérebro a pensar que há uma emergência com risco de morte, fazendo com que ele esqueça os soluços. No entanto, se não puder viajar para o Japão para fazer esse tratamento, você pode tentar algumas histórias da carochinha que comprovadamente funcionam, como beber um copo inteiro de água de um só gole, ficar de cabeça para baixo ou tomar um susto. Esses processos funcionam interrompendo o arco reflexo, de modo que os nervos e os músculos são distraídos por outra coisa. Essa é uma conclusão feita por Ali Seif, um neurointensivista que ficou obcecado em encontrar uma cura depois de ver um paciente acordar com soluços inexplicáveis após uma cirurgia cerebral. Beber água rapidamente, por exemplo, força o diafragma a continuar criando sucção, o que mantém o nervo frênico ocupado. Isso interrompe uma parte do reflexo. Da mesma forma, ficar com medo ativa o nervo vago, o que tem um efeito calmante, interrompendo assim a outra parte do reflexo. Ali Seif criou uma ferramenta chamada Hikaway.
que é mais consistente do que os métodos tradicionais, pois ajuda a combinar os dois efeitos. Ele se parece com um canudo que exige que a pessoa sugue com muita força, como se estivesse bebendo um milkshake espesso, envolvendo os dois nervos e acabando com os soluços de forma eficaz. Você gostaria de ter uma super memória? E se pudesse se lembrar de qualquer parte de sua vida em detalhes? Por exemplo, você está andando na rua com alguém e ouve uma música. E se recorda de ter escutado um fragmento dela há 10 anos na TV, durante as férias de inverno nos Alpes. Você se lembra de todas as comemorações de seu aniversário, de todas as festas de sua vida. Parece legal, mas será que é tão bom em rememorar toda a sua vida? Vamos descobrir isso com um exemplo de uma pessoa real. Conheça Rebecca Sherrock, de Brisbane, na Austrália, que se recorda de toda a vida dela, literalmente toda. Todos os eventos são armazenados em sua mente quase desde o nascimento, e a mulher tem acesso imediato a eles. Ela se lembra de que os pais a colocaram no banco do motorista de um carro para uma foto apenas alguns dias após seu nascimento, e de como a capa do banco e o volante despertaram sua curiosidade. Rebecca tem na memória como começou a ter os primeiros sonhos, aos 18 meses de idade, e não distinguia os sonhos da realidade, então achava que estava realmente saindo de casa para algum lugar. É por isso que sempre quis que a mãe estivesse com ela. E também lembra de cor de um grande livro que leu há muitos anos. A mulher consegue rememorar facilmente de como se deitou na cama, olhou para os brinquedos ao redor e de como a mãe se aproximou dela para alimentá-la quando ela não conseguia nem falar e andar, e vê tudo tão claramente como se tivesse acontecido ontem. Se recorda não apenas de imagens visuais, mas também de cheiros e até mesmo de sentimentos e sensações que experimentou em alguns momentos do passado. Durante muito tempo, Rebecca viveu confiante de que todos no mundo eram assim. Então, na adolescência, começou a suspeitar que havia algo errado. Ela percebeu que se fixava em algumas coisas do passado muito mais do que em seu entorno. Parecia que tinha um distúrbio mental e, por isso, sentia-se insegura. Mas não fazia ideia do quanto era especial. A mulher ficou sabendo de sua singularidade aos 21 anos, quando os pais lhe mostraram uma reportagem sobre pessoas com uma memória fenomenal. Rebecca ficou surpresa com o fato de ser algo quase único. E percebeu que estava entre os 60 humanos no mundo inteiro com memória autobiográfica altamente superior, ou HSAM na sigla em inglês. Essa é uma condição neurológica do cérebro na qual a pessoa pode reproduzir na mente, de forma rápida e sem esforço, qualquer fragmento anterior da vida. Podem ser alguns eventos sociais ou experiências próprias. E todos surgem na mente tão claramente quanto se você estivesse assistindo a uma gravação de vídeo de alta qualidade. Os cientistas ainda estão estudando o fenômeno HSAM. Ele foi descoberto no início deste século e há poucos objetos para analisá-lo. Apenas cerca de 60 pessoas. A falta de informações e de observação retarda o processo de pesquisa, mas os médicos já aprenderam alguma coisa. Essa é a parte do cérebro que ajuda a processar a memória. Alguém com uma mente normal se lembra muito bem dos momentos brilhantes da vida. De certa forma, o cérebro de quem tem HSAM registra todos como brilhantes. É por esse motivo que o acesso a eles é tão fácil. Foi importante para Rebecca obter um diagnóstico médico oficial, porque queria uma resposta clara à pergunta sobre o que havia de errado com ela e também para melhorar sua autoestima. Para confirmar o diagnóstico, a mulher teve de passar por um estudo de vários anos, fez várias análises e passou em uma série de testes. Alguns anos depois, voltou e contou aos cientistas o que havia acontecido 2 anos antes. Quando seu caso ficou famoso, ela revelou os lados sombrios de seu dom, que também chama de maldição. Então, o HSAM parece ser um superpoder legal, mas tem um lado ruim. Sabe aquele momento em que você está deitado na cama e de repente se lembra de algo embaraçoso que aconteceu há alguns anos? Por exemplo, se envergonhou durante uma apresentação ou não conseguiu encontrar a frase certa em uma discussão, ou ainda se comportou de forma muito estúpida em um encontro. Portanto, as pessoas com HSAM têm acesso constante a todos esses momentos embaraçosos. Podem se lembrar de cada detalhe de cada momento errado da vida. E, é claro, é muito difícil controlar esses pensamentos. Imagine como será complicado adormecer-se e começar a recordar e reviver momentos ruins da vida. Seria difícil não enlouquecer depois de anos de uma vida assim. E o problema não está nem mesmo nos menores detalhes visuais, mas na reprodução repetida de sentimentos e emoções. Alguém lhe disse algo que o magoou ou você viu imagens assustadoras na TV há muitos anos, tudo pode aparecer na sua memória muitos anos depois se tiver HSAM e retornar às mesmas emoções. Caso lembre de um fato estressante de quando tinha 3 anos, na fase adulta vivenciará esse episódio como alguém de 3 anos.
Essas oscilações emocionais contribuem para o aparecimento de depressão, ansiedade e estresse. E quanto mais emoções negativas você acumular, mais difícil será para adormecer à noite. É por esse motivo que Rebecca toma muito cuidado na vida. Ela entende que qualquer coisa desagradável pode permanecer em sua memória para sempre. E toma medicamentos para controlar a entrada de informações e faz terapia, o que a ajuda a evitar situações ruins. Imagine que precisa pensar com antecedência em cada passo de sua vida. Devo assistir a esse filme ou não? Ir para casa pelo outro lado? Ler o tópico do Twitter desse cara? Isso o torna muito cauteloso e restringe muito sua vida, porque você sabe que esses momentos ficarão para sempre. Talvez evite riscos para não fracassar, e uma vida assim reduz as chances de sucesso em todos os sentidos. Sim, é legal ter HSAM se você nasceu em uma família rica, viaja muito, não tem problemas de saúde, mentais ou sociais, tudo dá certo e está sempre feliz. Mas vamos ser honestos, quase ninguém leva uma vida assim, e mesmo os ricos e bem-sucedidos têm problemas. Algumas pessoas com HSAM dizem que suas memórias são bem organizadas no cérebro, como livros em uma estante em ordem alfabética. Mas a de Rebecca é caótica, o cérebro dela está cheio de preocupações. Isso geralmente lhe causa insônia e dores de cabeça, o que talvez se deva ao fato de ela também ter um diagnóstico confirmado de autismo. Mas sua vida não se transformou em um pesadelo. Felizmente, a mulher aprendeu a superar as lembranças ruins como positivas. Se algum momento infeliz começa a invadir sua mente, ela o cobre como uma parte alegre de sua vida. E isso é o mais bonito do HSAM. Esse recurso do cérebro ajuda a resolver provas, aprender algo rapidamente, recordar-se de todos os livros e filmes, mas o mais legal é a oportunidade de experimentar a felicidade novamente. Mesmo que esteja de mau humor, você se lembra de como se divertiu naquele dia no parque aquático e seu cérebro aproveita esse instante. Isso permite vivenciar a felicidade todos os dias, a cada minuto. No início de cada mês, Rebecca seleciona os melhores momentos desse mês nos últimos anos. Quando volta a eles, é capaz de combater as lembranças ruins. Outro recurso interessante que aprendeu é a de transformar qualquer pesadelo em um sonho feliz e bonito. Ela pode construir e criar o que quiser durante o sono e se lembrar de todos os sonhos. Nem todas as pessoas com HSAM contam com essa capacidade, mas algumas também relataram ter tido sonhos lúcidos que podiam controlar. A propósito, a única memória que Rebecca não tem é a de seu aniversário. Ela não sabe como se sentiu dentro da barriga de sua mãe e diz que não gostaria de recordar disso. Hoje, leva uma vida comum. Não quer grandes mudanças e gosta de pensar e sentir como está acostumada à situação. Ela espera que seu caso ajude muitas pessoas em todo o mundo. Por essa razão, participa de 2 estudos científicos que podem auxiliar no tratamento de certas doenças cerebrais. Tem invernos com muita neve na Suécia, cobrindo todas as estradas e retardando o trânsito. Alguns carros podem ter de encostar na beira da estrada e sair apenas com a ajuda de um trator. Isto é uma coisa comum por lá. Mas um dia, durante uma nevasca, algo surpreendente aconteceu. Em 19 de dezembro de 2011, um homem chamado Peter Skylberg se viu em uma armadilha de neve após ter saído da estrada principal no norte da Suécia. Então, pessoas em motoneves o encontraram acidentalmente, o tiraram de lá e o levaram para o hospital. Pode parecer algo comum, mas aqui está o detalhe. Se passaram 2 meses até que ele fosse encontrado, e lá fora, naquele momento, a temperatura havia caído para menos 30 graus Celsius. Aquele homem sobreviveu após passar 60 dias sem água, comida e fontes de calor, entre ventos gelados e neve sem fim. As pessoas que o encontraram disseram que o carro estava enterrado sob 1 metro de neve, e Peter Skylberg estava sentado, tremendo, dentro de um saco de dormir no banco da frente. Ele não conseguia falar. Quando chegaram com ele no hospital, os médicos ficaram espantados. Eles conheciam casos em que as pessoas haviam sobrevivido em temperaturas frias por muito tempo, mas não por 2 meses. Uma pessoa pode viver sem água por alguns dias, mas Peter não teve problemas com isso, uma vez que extraía água da neve. Sem comida, uma pessoa pode sobreviver de várias semanas a 3 meses. Mas e o frio? Como ele resolveu este problema? A temperaturas tão baixas, as pessoas podem congelar em questão de horas. Os médicos que trataram Peter afirmaram que seu corpo parecia ter ativado o modo de sobrevivência e caído em sono profundo, como fazem os ursos que hibernam durante o inverno. Mas o corpo humano só pode baixar a temperatura em alguns graus. Isso não é suficiente para sobreviver na neve a menos 30 graus. Talvez o homem tenha conseguido, de alguma forma, baixar ainda mais sua temperatura. O caso de Peter Skylberg se tornou famoso. Médicos e cientistas de todo o mundo apresentaram suas hipóteses sobre como este homem conseguiu sobreviver. Ninguém sabia dar a razão exata. Muitas pessoas afirmaram que foi apenas um verdadeiro milagre.
Outras acreditavam que era o resultado de vários fatores combinados. Um desses fatores é o saco de dormir. Ele ajuda a manter melhor o calor do corpo, de modo que sua temperatura pode não cair por um longo tempo dentro do saco. Outro fator que provavelmente teve uma função chave foi o efeito iglu. Os povos indígenas que vivem no Polo Norte fazem suas casas a partir do gelo e da neve. Você provavelmente já viu essas casas redondas na internet ou no cinema. Não está quente dentro delas, mas elas não deixam o frio entrar. O design peculiar dessas casas ajuda a manter o calor acumulado dentro delas. Os iglus podem proteger contra ventos fortes, mas só é possível sobreviver dentro deles se você estiver usando roupas quentes. Talvez o carro de Peter tenha se transformado em um iglu. A neve se agarrava a ele de todos os lados, bloqueando o calor em seu interior. Muitas pessoas se perguntavam por que ele não havia tentado sair e encontrar ajuda, mas parece que Peter fez a coisa certa. É muito perigoso sair em tais condições. Não se sabe onde está, o frio está congelante e tem uma nevasca acontecendo. Digamos que você saia do carro e tente chegar à estrada mais próxima. Você fracassa e volta, mas você não consegue mais encontrar seu carro porque a neve o cobriu. Agora, sua situação é ainda pior. A única opção é começar a cavar na neve e fazer um iglu. Se você tiver roupas quentes, um iglu o ajudará a se manter quentinho e ganhar algum tempo. Mas a solução certa é ficar dentro do carro e esperar pelos socorristas, especialmente se você não souber onde está. Se não tiver luzes de comunicação ou de sinalização, então tente fazer uma fogueira. A fumaça pode atrair a atenção de quem passar na estrada mais próxima. Peter Skylberg passou algum tempo no hospital, recuperou suas forças e se curou. É muito mais seguro estar em um quarto frio fechado ou em um iglu durante o frio. Entretanto, se você estiver preso em uma nevasca severa sem roupas quentes, você tem cerca de 30 minutos a 2 horas. Talvez ainda menos se você não se mexer. Mas em 1980, aconteceu um milagre que chocou pessoas e médicos em todos os Estados Unidos. Jean Hilliard, de 19 anos, estava dirigindo para casa à noite para a pequena cidade de Langby. Ela perdeu o controle e acabou em uma vala. A garota decidiu caminhar até a casa de seu amigo. Ela então viu a casa do amigo, mas não chegou lá, pois ficou muito fraca e desmaiou. De repente, Jean caiu e perdeu a consciência. Jean Hilliard estava usando um casaco de inverno leve, botas de cowboy e calça. Então ela não estava bem preparada para as condições climáticas adversas. Havia uma forte nevasca e vento do lado de fora, de modo que ninguém a notou. O amigo que Jean queria visitar viu a garota congelada perto de sua varanda somente pela manhã. Jean Hilliard ficou caída lá por 6 horas. Seu corpo estava duro e frio, como se fosse feito de borracha. Seus olhos pareciam de vidro. O homem que notou a garota tinha certeza de que ela não estava viva, mas então ele viu bolhas de umidade no nariz dela. A garota estava respirando. Ele a levou para o hospital. O corpo dela não dobrava, então colocar a garota no carro foi problemático. Os médicos correram imediatamente para ajudar Jean, mas não foi tão fácil assim. Eles não podiam nem mesmo fazer alguma injeção, pois as agulhas se quebravam. Os músculos estavam muito rígidos e congelados. Seu corpo ativou o modo de emergência e parou de fornecer sangue aos músculos e tecidos moles. Todo o líquido vermelho era direcionado para os órgãos vitais. Além disso, no modo de sobrevivência, nosso organismo pode retardar todos os processos corporais internos. O coração começa a bater mais devagar, os pulmões consomem menos oxigênio e o metabolismo quase para. Tal economia de energia ajudou a garota a sobreviver, mas os médicos ficaram ainda mais surpresos que Jean não teve nenhum problema sério. Ela ficou congelada, mas os cristais de gelo não destruíram sua pele e seus tecidos moles. Os médicos decidiram aquecer a garota com um monte de almofadas de aquecimento. Aí, finalmente conseguiram injetar medicamentos. Poucas horas depois, ela recuperou a consciência. Os testes mostraram que Jean estava em perfeita saúde. Enquanto isso, você pode entrar em uma armadilha severa não apenas na natureza com o mau tempo. Você pode ficar preso em um elevador em um prédio cheio de pessoas em Manhattan e ninguém saber disso. Isso aconteceu em 1999 com Nicholas White. O gerente de 34 anos estava trabalhando até tarde no escritório e decidiu fazer uma pausa. Depois de tomar um pouco de ar fresco do lado de fora, Nicholas chamou o elevador para voltar para o 43º andar. Mas ele ficou preso no elevador. Já era bastante tarde e quase todos os trabalhadores haviam saído do prédio. O pior é que era sexta-feira à noite. Nicholas não tinha telefone, não tinha comida e não tinha água. Ele apertou o botão de chamada de emergência, mas ninguém o atendeu. As câmeras funcionavam perfeitamente, mas os guardas não o viram.
O prédio estava bastante vazio. Nicholas lutou contra a claustrofobia, caminhou de um lado para o outro, pulou, se deitou, tentou abrir as portas e esperou que alguém o resgatasse. Havia trabalhadores de obras em outros andares, mas eles não ouviram Nicholas. Além disso, colegas seus ainda estavam no escritório onde ele trabalhava. Eles estavam certos de que Nicholas tinha acabado de voltar para casa. Eles deixaram o escritório usando outros elevadores e não notaram que Nicholas havia deixado suas coisas em sua mesa. Nicholas estava desesperado. Ele foi resgatado 41 horas depois. Ele estava deitado no chão do elevador, atormentado pela sede, quando de repente ouviu uma voz do alto-falante dizendo: "Ei, tem alguém aí?" Os socorristas tiraram o homem de uma caixa de metal e os donos do prédio lhe pagaram uma compensação pelo incidente. Apesar deste pesadelo, Nicholas continuou a usar elevadores. Sim, vivendo em Manhattan seria problemático evitá-los. Certamente para Nicholas, a vida tem seus altos e baixos. Prisão de Aomori, Japão, 1936. Yoshi Shiratori andava de um lado para o outro dentro de sua cela, pensando em como foi acusado injustamente de um crime que não cometeu. Ele não merecia viver o resto de seus dias como prisioneiro. Ele precisava escapar desse lugar imundo, cruel e frio, onde estava sendo maltratado diariamente. Mas como? A prisão de Aomori não era a mais fácil de escapar, portanto, ele precisava ser esperto e paciente para poder elaborar um plano sólido. Shiratori começou observando as rotinas dos guardas. Ele estava ciente de que até mesmo um pequeno erro poderia acabar com ele, por isso teve que memorizar cada movimento deles com grande precisão. Depois de estudar os horários deles por meses, ele percebeu que havia um intervalo de 15 minutos no horário de patrulha, das 5h30 às 5h45 da manhã. Ele havia encontrado sua janela de fuga, mas tinha o problema de como abrir a fechadura de sua cela. Shiratori não era de desistir diante de um pequeno inconveniente. Os prisioneiros recebiam baldes para banho quando estavam dentro da casa de banho. Para sua surpresa, Shiratori percebeu que esses baldes estavam envoltos em um anel de suporte de metal que ele poderia usar como arame. Assim, um dia contrabandeou um deles para sua cela e aguardou o momento de sua liberdade. Quando o relógio marcou 5h30 da manhã e a barra estava finalmente limpa, Shiratori fez sua jogada. Suas mãos tremiam de frio enquanto ele tentava arrombar a fechadura, e o medo de ser pego também não ajudava. Demorou alguns minutos, mas ele finalmente conseguiu abrir a porta da cela e correr para a liberdade. Às 5h45 da manhã, os guardas voltaram e verificaram sua cela. Para eles, tudo parecia normal. Shiratori estava dormindo profundamente em sua cama. Mas, é claro, o que eles não perceberam foi o fato de que não era ele quem estava debaixo do cobertor. Antes de sair, Shiratori havia colocado pedaços de tábua do assoalho em seu futon para enganar os guardas e ganhar mais tempo. Portanto, ninguém suspeitou de nada até a manhã seguinte, mas aí Shiratori já tinha ido embora. No entanto, esse foi apenas o começo da história de Shiratori, que mais tarde seria conhecido como o lendário mágico de escapar da prisão. 3 dias após sua primeira fuga, Shiratori foi pego novamente ao tentar roubar suprimentos de um hospital. E, sem mais nem menos, ele estava de volta à prisão. Dessa vez foi condenado à prisão perpétua por sua tentativa de fuga. Ele não tinha esperanças de ver sua esposa e filha novamente. Todos aqueles meses de planejamento foram em vão, e, além disso, em 1942, ele foi transferido para a prisão de Akita, onde as condições eram ainda mais severas do que antes. Os guardas que ouviram falar de sua tentativa de fuga estavam determinados a fazer dele um exemplo. Além de todo o trabalho manual extremo que tinha de fazer, ele era obrigado a dormir no chão de concreto duro durante o frio intenso do inverno. E quando não estava trabalhando, era colocado em confinamento solitário por longos períodos de tempo para garantir que nunca tentasse fazer algo engraçado. Veja bem, esse tipo de cela de isolamento foi especialmente projetado para impedir que os artistas da fuga escapassem. Era uma cela muito pequena, tinha um teto muito alto e paredes de cobre lisas que impossibilitavam a escalada. Além disso, não havia luz solar alguma. A única janela da cela era pequenina e ficava localizada no teto. E para completar, Shiratori estava algemado e era maltratado pelos guardas o tempo todo. No entanto, um deles, Kobayashi, ficou com pena dele e se preocupou com seu bem-estar. Por isso ele o checava de tempos em tempos, o que tornava sua vida miserável um pouco mais suportável dentro desse lugar horrível. Na noite tempestuosa de 15 de junho, por volta da meia-noite, os guardas olharam para dentro da cela solitária e não acreditaram no que viram.
Shiratori não estava em lugar nenhum e tudo o que restava eram suas algemas. Mas como ele fez isso? Em primeiro lugar, Shiratori conhecia todos os truques para se livrar de algemas, portanto elas simplesmente não funcionavam com ele. Quando suas mãos estavam livres, pressionando as palmas das mãos e as solas dos pés nas paredes lisas de cobre, ele escalou a parede não escalável com facilidade. A janela do teto era selada, mas Shiratori notou que a estrutura de madeira ao redor dela começou a apodrecer. Assim, noite após noite, ele subia até lá quando os guardas não estavam olhando e soltava a estrutura pouco a pouco. Finalmente ele conseguiu quebrar os encaixes enferrujados. No entanto, ele esperou até uma noite de tempestade, para que, quando saísse, ninguém pudesse ouvir seus passos no telhado. 3 meses depois, Shiratori bateu à porta de quem ele considerava seu amigo, Kobayashi, pedindo que ele ficasse ao seu lado na luta contra o sistema prisional corrupto. Como ele era o único guarda que o respeitava, Shiratori sentiu que podia confiar que ele faria a coisa certa, mas isso foi um grande erro. Quando Shiratori foi ao banheiro, Kobayashi não perdeu tempo e informou às autoridades que ele estava lá. Assim, Shiratori foi preso e enviado de volta à prisão pela 3ª vez. A essa altura, ele já havia se tornado uma lenda, e as autoridades queriam se certificar de que ele não conseguiria escapar pela 3ª vez. Por isso, o enviaram para a prisão de Yabashiri, a mais famosa e de alta segurança. Ela ficava na parte norte do país, onde nevava muito, de modo que nenhum prisioneiro ousava escapar com seu uniforme fino. No início ele foi jogado em uma cela aberta, exposto ao frio extremo, enquanto ainda usava o uniforme de verão da prisão, e os guardas foram terríveis com ele. Certa vez ele ficou tão irritado que quebrou as algemas na frente deles, mas isso só piorou ainda mais as coisas. Ele foi trancado em uma cela com pesadas algemas de ferro presas nos tornozelos e pulsos. Para abri-las, era preciso 2 horas de trabalho de um ferreiro. Shiratori prometeu escapar, mas dessa vez tudo parecia impossível. Mais uma vez, ele encontrou uma maneira. Todos os dias, quando os guardas entregavam as refeições aos prisioneiros, Shiratori pingava sua sopa de miso nas algemas de ferro e na abertura para a comida na porta da cela. Isso desgastou o metal muito lentamente, e finalmente ele conseguiu se soltar das correntes. O buraco, no entanto, ainda era muito pequeno para caber uma pessoa, então Shiratori deslocou o próprio ombro para passar pela abertura. Ele voltou a ser um homem livre e o primeiro homem a escapar da prisão de Yabashiri. Ele se escondeu por mais de 1 ano, mas foi pego novamente depois de brigar com o fazendeiro por ter roubado um tomate de sua fazenda. As autoridades não queriam deixar nada ao acaso agora e o prenderam na prisão de Sapporo. A única abertura em sua cela era menor do que sua cabeça e havia guardas em frente a ela 24 horas por dia. Então você pode imaginar o choque que sentiram quando não encontraram Shiratori lá um dia. Dessa vez, Shiratori conseguiu escapar cavando um túnel embaixo de sua cama, usando uma tigela de sopa de miso. Ele foi um homem livre por 1 ano, até que um dia um policial se sentou ao seu lado em um banco de uma praça. Ele não percebeu sua verdadeira identidade, mas Shiratori ficou tão comovido com sua atitude gentil que decidiu se revelar. Ele foi preso mais uma vez, mas dessa vez, depois de analisar seu caso, o tribunal revogou as condições severas de sua sentença e o enviou para a prisão Fusho, em Tóquio, mais confortável, onde foi libertado antecipadamente por bom comportamento. Ele finalmente pôde se reunir com sua filha como um homem verdadeiramente livre. Quer ouvir algo chocante? Em uma tomada doméstica comum de padrão americano que usamos para carregar o telefone, a tensão é de 110 volts. Uma linha de energia de alta tensão que fornece eletricidade a dezenas de edifícios tem uma tensão de 100.000 volts. A energia de um raio é de mais de 10 milhões de volts. E a temperatura do relâmpago é quase o dobro da temperatura na superfície do Sol. E essa carga incrível está voando a uma velocidade apenas 2,5 vezes mais lenta do que a velocidade da luz. Agora imagine o que acontece com uma pessoa quando ela é atingida por um raio. Bom, vou contar para você. A descarga passa pelo corpo em 1/100º de segundo. Raios podem parar nosso coração e interromper o trabalho de todo o sistema nervoso. A pessoa atingida pode nem perceber o que aconteceu no início, ou talvez perca a consciência e seu corpo fique em estado de choque. Todos os dias há vários milhões de relâmpagos no mundo. Felizmente, as chances são baixas de você ser atingido por um deles. Elas são cerca de 1 em 15.300. Cerca de 20.000 pessoas são atingidas por um raio todos os anos. As chances de que o raio atinja você 2 vezes são ainda menores. E quais são as chances de você ser atingido por um raio 7 vezes ao longo da sua vida?
Parece impossível, mas sabemos de uma pessoa que passou por isso. Seu nome era Roy Sullivan. Ele nasceu em 1912 no condado de Greene, Virgínia, em uma grande família com 7 filhos. Roy era uma pessoa normal e não era diferente de seus irmãos e irmãs, mas por alguma razão, o elemento natural o escolheu. Em 1936, ele começou a trabalhar como guarda florestal no Parque Nacional Shenandoah. Lá foi atingido 7 vezes por raios ao longo de 35 anos. O primeiro acidente aconteceu em abril de 1942. Naquele dia, uma forte tempestade começou e Roy se refugiou em uma nova torre de incêndio, onde os construtores não haviam instalado um para-raios. O prédio foi atingido por raios várias vezes. Um grande incêndio começou e ele saiu correndo. Quando estava a poucos metros do abrigo, um raio queimou um buraco em seu sapato, atingindo seu dedo do pé. A próxima vez ocorreu 27 anos depois, em julho de 1969. Roy estava trabalhando no Parque Nacional e estava dirigindo um caminhão por um terreno montanhoso, quando uma tempestade começou. Um raio o atingiu pela janela aberta do carro. A carga queimou suas sobrancelhas e cílios e tocou levemente em seu cabelo. Roy perdeu a consciência e o carro continuou a andar, até que parou na beira do penhasco. 15 minutos depois ele reacordou. Um ano mais tarde, em julho de 1970, ocorreu pela terceira vez. O tempo estava bom, mas em questão de minutos as nuvens ficaram mais espessas e uma tempestade começou. Um raio atingiu um transformador perto de Roy. O homem fugiu o mais rápido possível, mas a natureza o pegou novamente. Um raio atingiu seu ombro. 2 anos depois, em 1972, um raio o atingiu pela 4ª vez enquanto ele trabalhava em uma estação do Parque Nacional. A carga incendiou seu cabelo, e o homem correu para o banheiro e usou uma toalha molhada para apagar as chamas em sua cabeça ardente. A partir daquele momento, Roy começou a suspeitar que alguma força maligna invisível o estava perseguindo. Ele começou a carregar uma garrafa de água consigo para apagar o fogo em caso de outro ataque. A 5ª vez aconteceu no Parque Nacional novamente. Foi em 1973. Roy tropeçou em uma pedra e caiu. Naquele momento, ele notou nuvens de trovão no céu. Assustado, correu para seu caminhão, entrou e pisou no acelerador. Roy foi o mais longe possível, parou o veículo e saiu para ver onde estava a tempestade. E naquele momento, um raio o atingiu novamente. Este atravessou seu braço esquerdo e perna esquerda e incendiou seu sapato. Então, Roy voltou para o caminhão e apagou o fogo usando sua garrafa de água. Em 1976, ocorreu pela 6ª vez. Roy estava andando ao longo de uma trilha no parque, a pouco mais de 1 quilômetro do lugar onde o raio o atingiu da última vez. E então as nuvens de tempestade apareceram novamente. O raio brilhou e acertou a palma da mão de Roy. Após essa 6ª vez, ele começou a suspeitar que o problema era com o parque. Depois de 40 anos trabalhando, ele finalmente decidiu se demitir. Ele esperava que os raios parassem de persegui-lo, mas estava errado. Nesse momento, o homem já havia se tornado uma celebridade, mas a tal fama não o deixou aproveitar a vida. As pessoas tinham medo de ficar perto dele porque acreditavam que um raio poderia atingi-las a qualquer momento. Jornalistas deram a Roy Sullivan os apelidos de Spark Ranger, ou guarda-choque, e Human Lightning Conductor, ou para-raios humano. Claro, ele não gostava disso e se sentia muito solitário. Mas além desse problema, ele também sofria com medo e um sentimento de perseguição constante. O tempo todo ele esperava que um raio o atingisse novamente a qualquer momento. Felizmente ele era casado e sua esposa o apoiou e o ajudou em tudo. Após deixar seu emprego, Roy decidiu se mudar com sua esposa para uma pequena cidade de Dooms, no estado da Virgínia. 1 ano se passou sem acidentes, quando então, em 25 de junho de 1977, um raio atingiu Roy novamente. Ele foi pescar na lagoa local de manhã cedo. A pesca foi boa, mas o céu estava nublado. Roy imediatamente pressentiu que haveria um raio. Havia um cheiro de enxofre no ar, e os pelos em seus braços ficaram arrepiados. Todo o seu corpo estava tenso. Um raio atingiu a cabeça de Roy, passando pelo peito e estômago. O homem correu para seu carro para se esconder. Naquele momento, um urso faminto saiu da floresta. Ele se aproximou do balde de peixe de Roy para pegar todas as trutas que o homem havia pescado. Para expulsar o animal, Roy saiu correndo do veículo com o cabelo em chamas. Após o 7º raio, ele perdeu a audição no ouvido esquerdo e percebeu que não podia se esconder de relâmpagos em nenhum lugar.
Sua esposa tinha medo de ficar com ele ao ar livre durante tempestades. Um dia ela estava pendurando roupa no quintal. Roy saiu de casa para ajudá-la. Alguns minutos depois, um raio atingiu a sua esposa. Felizmente, ela não ficou gravemente ferida. Depois disso, além do medo e da solidão social, ele começou a sentir culpa. Claro, muitos médicos e cientistas tentaram ajudá-lo, mas ninguém conseguiu encontrar a razão para esse fenômeno estranho. De acordo com a ciência, tudo foi apenas uma coincidência. Matemática e física não conseguiram explicar. Com tais respostas de cientistas, Roy acreditava que forças invisíveis o estavam perseguindo ou que estava sendo punido por algo. Talvez a resposta esteja no passado do homem. O Serviço Nacional de Parques e os médicos documentaram todas as 7 vezes que ele foi atingido por um raio. Mas houve outra, uma 8ª vez, que não pôde ser confirmada. De acordo com Roy, um raio o atingiu em sua juventude quando ele estava ajudando seu pai a cortar trigo. A descarga atingiu a lâmina da foice. Ninguém viu além do menino. Talvez naquele momento o raio tenha mudado algo em seu corpo, tornando-o mais atraente para os raios futuros. O raio sempre escolhe o caminho de menor resistência. E é assim que eles ocorrem. Chuva, gelo e partículas de neve colidem entre si dentro de uma tempestade. Esse processo aumenta o desequilíbrio entre as nuvens e o solo, carregando negativamente as camadas mais baixas das nuvens. As coisas lá embaixo, como árvores e a terra, ficam carregadas positivamente e criam outro desequilíbrio. A natureza tenta remediar esse desequilíbrio entre duas cargas opostas, passando uma corrente elétrica através delas. Talvez a natureza tenha sentido algum desequilíbrio de carga no corpo de Roy e tentou corrigir. Mas por que ele foi atingido em um intervalo de 1 ou 2 anos? Além disso, mais de 20 anos se passaram entre o primeiro e o segundo evento. Os cientistas ainda não conseguem explicar o que aconteceu com ele. Talvez Roy fosse apenas um homem atraente. Como você provavelmente pode prever, Roy Sullivan foi listado no livro Guinness dos Recordes como a pessoa atingida por um raio com mais frequência no mundo. Estamos na Inglaterra, no vilarejo de Turville. É 1871. Aqui, em uma rua, há uma casa em especial. Ela não é diferente das outras, mas muita gente fica pela volta esperando por algo. As portas da casa se abrem. Vários adultos saem de lá. Eles parecem surpresos e dizem que todos os rumores parecem ser verdadeiros. Uma mulher sai para a varanda e pede que entrem mais algumas pessoas. E você está entre elas. Ao entrar, ali no quarto, vê uma menina de 11 anos dormindo na cama. Ela tem a aparência pálida e magra. Apesar das altas conversas na sala, a menina não acorda. Sua mãe diz que faz 6 meses desde que a filha está dormindo. Quando sai do quarto, entram as próximas pessoas para verem com seus próprios olhos a garota adormecida. Esta é a história sobre o sono mais prolongado da história. O recorde pertence a uma garota chamada Ellen Sadler, que dormiu por 9 anos. Ela nasceu no vilarejo inglês de Turville, na segunda metade do século XIX, em uma família grande. Ellen era a 12ª filha. Seus pais não eram ricos e trabalhavam duro para sobreviver. Assim, ensinaram seus filhos e filhas a ajudá-los desde cedo, e Ellen não foi exceção. Quando completou 11 anos, ela saiu de casa para trabalhar como babá em uma cidade próxima. Enquanto estava longe de sua família e cercada por estranhos, a menina começou a se sentir mal. Ela tinha dor de cabeça, sentia desconforto e uma certa sonolência. Esses sintomas ficaram tão graves a ponto de ela não conseguir mais trabalhar direito. Ellen voltou para casa no vilarejo e seus pais a levaram para o hospital. Os médicos não sabiam como ajudar, pois não conseguiam dar um diagnóstico. Eles passaram 18 semanas tentando curar a pobre menina. Como resultado, ainda indisposta, Ellen recebeu alta do hospital. Depois de voltar para casa, ainda sentia fortes dores de cabeça e sonolência cada vez piores. Até que um dia, deitou-se silenciosamente em sua cama e adormeceu. A menina acordou apenas 9 anos depois. Durante todo esse tempo, foi cuidada pela mãe, que a alimentava com leite e chá. A menina adormecida foi perdendo peso e força. Logo, a aldeia toda ficou sabendo do caso, e seus moradores começaram a ir até a casa da família para ver o fenômeno incomum. Olhavam para ela, tentavam acordá-la e contavam aos amigos sobre a menina. A notícia sobre a menina adormecida se espalhou pelo país. Ellen virou um espetáculo. Pessoas de toda a Inglaterra iam ver a pessoa que dormia há vários anos e chamavam a casa onde a família morava de Casa do Sono. Médicos e repórteres iam até lá.
Um jornalista do Daily Telegraph descreveu que o corpo da menina estava fraco e muito mole, com os pés gelados e os lábios azuis. A respiração da criança era quase imperceptível. Parecia que a vida estava lentamente deixando aquele corpo. A família da menina recebia doações para cuidar da filha. No entanto, muitas pessoas pensavam que era tudo uma armação. Por algum motivo, a mãe não permitiu que um médico ficasse muito tempo com a Ellen. Alguns disseram que a mãe dava pílulas para a menina dormir todos os dias para não deixá-la acordar. E alguém alegou ter visto uma garota consciente sentada perto da janela. Além disso, a mãe da menina rejeitou a oferta dos médicos para fazer um exame em um hospital de Londres. É improvável que a gente descubra toda a verdade sobre ela, já que não havia um diagnóstico oficial dos médicos. É possível que a menina tenha entrado em coma ou sofresse de outra doença desconhecida pela ciência no século XIX. Pode ser um distúrbio crônico do sono em que uma pessoa passa por eventos incontroláveis de sonolência. Você pode estar andando pela rua e de repente sentir tanto sono que cai no chão. Ellen cresceu em uma família numerosa e se acostumou a trabalhar duro desde cedo. Talvez a fadiga severa e a falta de sono tenham provocado a narcolepsia. De qualquer forma, essa história teve um final feliz. Um dia, a menina acordou. Ela não se lembrava do que havia acontecido e ficou muito surpresa quando sua família lhe contou sobre o sonho de 9 anos. O crescimento da menina foi um pouco mais lento e a visão piorou, mas a saúde dela não estava ruim. Ellen se casou e teve 6 filhos. Em 1911, com cerca de 50 anos, ela faleceu. Vamos ver uma história completamente oposta sobre uma pessoa que estabeleceu um recorde pelo maior tempo acordado. Em janeiro de 1964, Randy Gardner, de 17 anos, estudante do ensino médio, afirmou que ficou sem dormir por várias semanas. O experimento começou em dezembro e terminou em janeiro. No final desse período, ele se sentiu normal. Este evento entrou para o Guinness Book of Records e permitiu que os cientistas aprendessem muito sobre a estrutura do cérebro humano. Randy queria fazer um projeto de ciências para a escola relacionado ao sono. Ele tinha de ficar acordado o maior tempo possível, e seu amigo tinha de garantir que ele não dormisse. No começo, tudo correu bem. O amigo mantinha um diário onde registrava as menores mudanças no corpo do rapaz. Randy aguentou facilmente nos primeiros 2 dias. Ele ficava o tempo todo de pé e não ia para a cama. Depois de 3 dias, suas habilidades cognitivas e sensoriais começaram a diminuir. No 4º dia, Randy passou mal. Ele andava pela casa e cheirava frutas cítricas, pois o cheiro de limão e laranja o ajudava a aliviar essa sensação ruim. Durante o dia, o menino jogava basquete e boliche com os amigos. As noites eram chatas, pois o pessoal não sabia o que fazer. Mesmo assim, ele não ia para a cama. Uma semana se passou e seus resultados no basquete se mostravam excelentes. Suas habilidades físicas não mudaram. Seu discurso estava claro e lógico. A essa altura, os noticiários de todo o país falavam sobre Randy e seu experimento. Ele virou uma celebridade e isso também o ajudou a ficar acordado. Os cientistas foram até o menino. Com a ajuda de problemas matemáticos, testaram suas habilidades intelectuais e, nesse caso, os resultados mostrados foram ruins. Ele estava resolvendo um exemplo de matemática, mas depois esqueceu o que estava acontecendo e o que estava fazendo. Os cientistas escanearam seu cérebro e registraram os dados da atividade. Então, no dia 8 de janeiro de 1964, às 2 horas, Randy quebrou o recorde anterior sem dormir. Ele ficou acordado por 264 horas. Os cientistas colocaram eletrodos em sua cabeça quando ele adormeceu e observaram a atividade cerebral. O menino acordou depois de algumas horas de sono para ir ao banheiro, então deitou na cama novamente e só se levantou depois de 14 horas. Ele foi para a escola de ótimo humor. Todos ficaram chocados. Parecia que o experimento pesado com o cérebro não teve consequências negativas. Randy continuou a estudar como antes, jogar basquete e passar o tempo com os amigos. Os cientistas estudaram os resultados da pesquisa e descobriram que o cérebro de Randy estava produzindo um sono leve o tempo todo. Estes são chamados de microssonos, e o curioso é que a pessoa que está passando por isso pode nem perceber que está tecnicamente dormindo. Vários anos se passaram. Todos já haviam se esquecido do tal recorde. O menino cresceu. Um dia, um repórter se lembrou da experiência de Randy e o entrevistou. Ele admitiu que o experimento teve suas consequências. Por muitos anos, ele teve insônia severa. Isso o estava deixando louco. Ele precisou de muito tempo e esforço para superar esta doença. Felizmente conseguiu ajustar sua rotina de sono. Randy dormia 6 horas por dia, o que era o suficiente.
Repetir essa experiência não é uma boa ideia. Mesmo 2 dias sem dormir é um grande estresse para o corpo. Por milhares de anos, as pessoas sobreviveram à fome e às complexas condições de trabalho. Nosso coração é treinado para suportar altas cargas e nosso corpo pode sobreviver a situações difíceis. Mas nosso corpo nunca teve falta de sono em toda a história da humanidade. A evolução não nos ensinou a passar noites sem dormir sem consequências, por isso que é prejudicial para a saúde. Poucas histórias de sobrevivência podem se comparar ao milagre que aconteceu com o tenente-coronel da Marinha William Henry Rankin em 1959. Veja, em um dia ruim, esse homem quase se afogou, caindo do céu. Você está achando que isso parece paradoxal demais para ser verdade? Então sente-se, vou te contar uma história. Era 26 de julho de 1959 quando Rankin pilotava seu F-8 Crusader, um avião supersônico monomotor, ao longo da costa da Carolina do Norte. Era um voo de alta altitude e o militar, juntamente o tenente Herbert Nolan, da Marinha, estava a mais de 14 mil metros de altura. Os jatos, apelidados de Candy Stripers por causa de sua coloração incomum laranja e cinza prateada, moviam-se pelo ar com suavidade e na velocidade da luz. A única coisa que poderia causar algum problema era uma tempestade que estava ocorrendo bem abaixo dos aviões, mas agora ela não representava nenhuma ameaça. No entanto, os pilotos deveriam passar por essa tempestade a caminho da base aérea da Marinha em Beaufort, Carolina do Sul. As coisas pioraram quando a aeronave estava a aproximadamente 14 quilômetros e a poucos minutos de distância da base militar. De repente, o motor de Rankin parou e a luz de advertência de incêndio se acendeu. Incapaz de reiniciar o motor, que havia perdido toda a potência, o homem sabia que não tinha muitas opções. Por isso, tentando desesperadamente evitar que seu avião ganhasse velocidade e mergulhasse completamente, comunicou ao seu parceiro pelo rádio: "Falha no motor, tenho que me ejetar." Foi uma decisão aterrorizante, pois a altitude era enorme e o fuzileiro naval não tinha um traje de pressão. A única coisa que poderia ajudá-lo a sobreviver era uma máscara com um suprimento limitado de oxigênio. De qualquer forma, o piloto não teve escolha. Sem hesitar, puxou a alavanca superior, que acionou a ejeção e, em pouco tempo, estava no ar e seu avião desapareceu nas nuvens abaixo. Agora Rankin estava em queda livre a uma altura de 12.200 metros, com uma temperatura de 55 graus negativos. Normalmente, os paraquedistas esportivos fazem seus saltos de uma altura de 1.000 a 3.000 metros. Somente especialistas altamente experientes pulam de altitudes superiores a 4.500 metros. Mesmo assim, isso pode levar a complicações sérias sem todo o equipamento necessário, inclusive uma roupa de pressão, que, como você se lembra, Rankin não tinha. Dessa maneira, quando o homem se viu no ar a uma altitude sem precedentes, sofreu uma descompressão severa. Sentiu como se seu estômago tivesse aumentado para o dobro do tamanho, e seu nariz parecia prestes a explodir. Os olhos, ouvidos e a boca começaram a sangrar. Durante vários momentos de gelar o sangue, o fuzileiro naval teve certeza de que a descompressão acabaria com ele imediatamente, e mal sabia que teria uma provação muito mais severa pela frente. Rankin continuou caindo e tudo o que conseguia sentir, além do medo absoluto, era o frio intenso. Seus pulsos e tornozelos estavam queimando, como se alguém tivesse colocado gelo diretamente em sua pele. Ele havia perdido uma de suas luvas ao sair do avião, e sua mão esquerda estava completamente dormente. E para piorar ainda mais a situação, estava em queda livre. É claro que o piloto tinha um paraquedas, mas ele deveria ser acionado automaticamente a uma altitude de 3.000 metros. E mesmo que tivesse decidido abri-lo, simplesmente não teria conseguido. É por isso que, em questão de segundos e a uma velocidade vertiginosa, o homem atingiu a mesma tempestade sobre a qual estava pilotando seu avião minutos antes. E foi aí que aconteceu outra calamidade. Rankin estava caindo entre as nuvens negras, quase sem visibilidade, por cerca de 5 minutos, cercado por raios, chuva, granizo e ventos violentos, quando algo deu errado com o barômetro que deveria acionar seu paraquedas automaticamente. Enganado pelo clima violento, o equipamento foi acionado prematuramente e o fuzileiro naval ficou preso no meio de uma tempestade. Mas não se tratava de uma qualquer. Não, o azarado piloto de 39 anos mergulhou diretamente em uma nuvem cumulonimbus. Esse tipo, que geralmente se parece com um enorme cogumelo inchado, é incrivelmente denso e tende a aparecer em áreas onde a atmosfera é extremamente instável. Além disso, essas nuvens são verticais e os picos das mais monstruosas podem chegar a 21.500 metros de altura. Quanto mais alta for a cumulonimbus, mais instável e violenta ela será em seu interior.
Essa foi a circunstância em que Rankin acabou se encontrando depois que seu paraquedas abriu cedo demais. Por outro lado, mesmo que o equipamento tivesse aberto na suposta altitude de 3.000 metros, o homem ainda teria sido sugado de volta para a nuvem com a corrente ascendente. De qualquer forma, o cara não teve tempo para pensar nisso. Seu corpo foi sacudido como se não passasse de um boneco de pano. Ele batia no tecido do paraquedas, caía de volta e repetia o ciclo novamente. O arremesso era tão forte que até mesmo o experiente piloto se sentia enjoado. Os relâmpagos estalavam e crepitavam ao redor de Rankin, que embora não tivesse ouvido os trovões propriamente ditos, podia senti-los vibrando em seu corpo. As pedras de granizo eram tão grandes que, em alguns momentos, ele temeu que elas rasgassem seu paraquedas. Mas o pior aconteceu quando o piloto estava caindo na chuva. Por vários momentos aterrorizantes, teve certeza de que iria se afogar. Ele estava tentando respirar, mas sua boca estava cheia de água. Se tivesse permanecido naquela região da tempestade por mais tempo, o afogamento ao cair teria se tornado um resultado assustadoramente real. Ele tentou prender a respiração, mas isso era algo muito perigoso de se fazer enquanto despencava em uma velocidade vertiginosa. Além disso, Rankin também era lançado para cima e para baixo, às vezes até 1.500 metros por vez. Para ele, parecia que estava caindo há séculos, com rajadas de ar comprimido atingindo o tempo todo. Felizmente, não apenas as coisas boas, mas também as ruins tendem a chegar ao fim. Quando o tenente-coronel finalmente chegou à base da torre Cumulonimbus, já estava lá dentro havia mais de 40 minutos agonizantes e ficou chocado ao descobrir que estava relativamente ileso. Nenhum raio o havia atingido, seu paraquedas estava inteiro e ele não havia se afogado na água da chuva. A única coisa com que deveria se preocupar agora era um pouso seguro. No início, ele estava descendo em direção a uma clareira, mas sua má sorte continuou, pois no último momento, uma forte rajada de vento jogou contra uma árvore. O paraquedas ficou preso nos galhos e Rankin bateu a cabeça no tronco. Por sorte, ainda estava usando o capacete e não perdeu a consciência. Depois de se libertar e cambalear até ficar de pé, o piloto mancou pela floresta até encontrar uma estrada rural. Mas pegar uma carona acabou sendo uma tarefa difícil. Imagine um homem parado na beira da estrada, coberto de sangue, vestido com um macacão de voo encharcado e rasgado. Não é de admirar que não houvesse muitos voluntários para lhe dar uma carona. Mas, por fim, alguém o pegou e dirigiu até um telefone público, onde Rankin conseguiu chamar uma ambulância. Lá descobriu que era realmente um homem de sorte. Ele ficou com inúmeros hematomas e vergões espalhados por todo o corpo. Sofria de efeitos de descompressão e tinha queimaduras de frio. Mas, fora isso, a provação não causou nenhum dano de longo prazo. Rankin passou várias semanas no hospital e se recuperou completamente. Mais tarde, escreveu o livro The Man Who Rode the Thunder, O Homem que Montou o Trovão na tradução, no qual descreveu sua experiência. Se você conhece outras histórias incríveis de sobrevivência, conte pra gente nos comentários. Se aprendeu algo novo hoje, dê um like neste vídeo e o compartilhe com um amigo. Mas ei, não vai me abandonar ainda! Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Basta escolher o da esquerda ou da direita, clicar nele e se divertir. Fique do lado incrível da vida.